A nossa mensagem hoje, continuidade à série de Daniel, ela tem como título: O juízo começa dentro de casa. O juízo de Deus, o juízo divino, o juízo de Deus começa dentro de casa. Nós já vimos aqui por várias vezes que Deus ele fez uma aliança com o seu povo. Deus, para trazer o Salvador ao mundo, chamou um povo para que através desse povo ele então apresentasse a sua lei, que é aquilo que reflete a moral de Deus e o desejo do Criador. Deus então trouxe a nação de Israel à existência para que por meio dessa nação o Salvador viesse ao mundo. No entanto, diante da lei de Deus, o povo permanecia com seu coração endurecido. Era um povo desobediente, era um povo que ouvia a palavra por um ouvido e a palavra saía por outro ouvido. Era um povo duro de coração, era um povo desobediente, era um povo rebelde. E Deus continuava levantando profetas para pregar para aquele povo, e o povo matava os profetas, o povo perseguia os profetas, o povo calava os profetas, e o povo queria dar ouvidos apenas aos falsos profetas, que falavam apenas o que o povo queria ouvir, e não aquilo que precisava ser dito, aquilo que Deus mandava que fosse falado. Diante desse episódio constante de rebeldia, de apostasia, de deixar o coração endurecido e não ouvir a voz de Deus, Deus então cumpriu a promessa que havia feito com o povo. Deus havia dito ao povo que se o povo permanecesse obedecendo ao Senhor, eles seriam abençoados. Isso é a antiga aliança. Mas o povo, em sua desobediência, Deus havia dito: se vocês não me obedecerem, vocês serão amaldiçoados, vocês irão perder a sua terra, vocês irão sofrer diversas situações, e as nações virão até você. Eu levantarei uma grande nação que virá até vocês, e irão escravizá-los, irão destruí-los. E o povo, mesmo assim, diante de todas as advertências, o povo continuou duvidando, achando que Deus não faria isso. É assim como acontece com o povo hoje. Não, Deus é amor, o inferno não existe. Não, nada disso vai acontecer. É a mesma conversa do Jardim do Éden. Não, nada disso te acontecerá. Deus tem medo que você coma do fruto, porque Ele tem medo de perder a posição dele de Deus e de que você seja igual a Ele. Então Ele tem medo disso, por isso que Ele não quer que você coma o fruto. E nós estamos vivendo isso, desobediência do povo, endurecimento do coração, cada vez mais a Igreja de Cristo se desviando da verdade. E aqui nós vimos que o povo de Deus se desviou de Deus, Deus trouxe a nação da Babilônia sobre aquele povo foi exilado, e então eles foram julgados, condenados, exilados por Deus, mas que Deus havia dito que eles iriam sair do exílio após 70 anos. E é isso que nós vimos então que aconteceu. Nós percebemos então que Deus, Ele julga a maldade do seu povo, para trazê-los ao arrependimento, à transformação. Deus derrama promessas de misericórdia para o seu povo. Mas ao mesmo tempo em que Deus julga a maldade do seu povo, Deus também usa o seu povo para julgar a maldade do mundo. E isso são tipologias que as Escrituras elas nos apresentam. As tipologias, elas são imagens, ideias, personagens, são uma estratégia bíblica para explicar fenômenos. Por exemplo, se você quiser fazer uma história de herói, você precisa ter dois tipos pelo menos: o tipo do herói e o tipo do vilão. Se você quiser fazer uma história de herói que só tem o herói e não tem vilão, não faz sentido nenhum você ter uma história de herói, porque tem que ter o herói e tem que ter o vilão. Não importa quem é o herói, não importa quem é o vilão. Se você quiser ir para o Superman, você tem Superman, o herói, Lex Luthor, o vilão. Se você for para Batman, você tem Batman, o herói, você tem Coringa, o vilão. Se você for para qualquer história, o tipo é o mesmo, o personagem ele muda. As Escrituras, elas estão repletas de tipos. E nós vemos, por exemplo, o tipo do Salvador,
o tipo do anticristo, o tipo do falso profeta, e as Escrituras então apontam esses tipos, os governos humanos, os reis humanos. Então, o que muda apenas são os personagens que estão naquele tipo, mas aquela tipologia ela permanece de Gênesis a Apocalipse. Então é necessário você entender que o que ocorre na história do mundo é que o Criador criou todas as coisas e a partir daí surgiram algumas tipologias que estão presentes na narrativa bíblica e acompanham a narrativa bíblica de Gênesis até Apocalipse. Por exemplo, nós temos o Criador Deus, temos as criaturas. Essas criaturas rebelam-se contra Deus. Deus, então, como Salvador, ele oferece um caminho para a transformação de suas criaturas. Aqueles que se refugiam no Salvador têm os seus corações transformados. E ao serem transformados, eles então vão enfrentar a oposição dos que não foram transformados. Então, nas Escrituras Sagradas, dentro da narrativa bíblica, existe um Salvador e existem dois tipos de pessoas: as que se refugiam no Deus Salvador e as que se rebelam contra o Deus Criador. Então, basicamente, esses dois tipos de pessoas, eles vão ter conflitos de Gênesis até Apocalipse, onde os que se rebelam contra Deus vão tentar constantemente destronar o Criador, calar o Criador, tomar posse da criação e fazer um reino pessoal, achando que irão viver para sempre. E todos aqueles que se refugiam no Salvador são chamados a proclamar a falsidade daqueles que querem se fazer poderosos. E ao proclamar isso, eles vão proclamar o Salvador. Então eles se tornam inimigos daqueles que querem dominar. E você vai ver a narrativa bíblica o tempo inteiro assim. Por exemplo, Davi e Saul, Elias e os profetas de Baal. Então você vai ver constantemente nas Escrituras a presença desses tipos. Só que a narrativa bíblica, ela vai desenvolvendo esses tipos e vai aprimorando e vai tornando eles cada vez mais complexos e vai fazendo a narrativa caminhar para o fim. A serpente de Gênesis torna-se o dragão de Apocalipse. O jardim de Gênesis torna-se a cidade santa Jerusalém de Apocalipse. O Salvador, o Criador de Gênesis, que quer habitar com o seu povo, é o Deus que habita na cidade santa com o seu povo. E esses tipos, eles são distribuídos nas Escrituras Sagradas o tempo inteiro. Portanto, o que está acontecendo na história, desde Gênesis até agora, é que esses tipos estão se repetindo na história, mas eles estão se tornando cada vez mais complexos, ao ponto em que se levantará o anticristo dos anticristos e o governo dos governos, que se levantará contra todas as coisas que significam Deus e que estão presentes em todo o planeta. Então, o que está acontecendo é que esses elementos, eles estão em conflito constante, estão em movimentação constante, mas eles vão chegar a um ápice lá no fim de todas as coisas, que é quando Deus então resolverá todo esse problema e apagará todas essas estruturas e fará um novo céu e nova terra. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Portanto, o que nós estamos vendo em Daniel é exatamente o estabelecimento desses tipos, o estabelecimento dessa metanarrativa, a narrativa geral das Escrituras. Daniel, ele é o primeiro e mais importante profeta apocalíptico das Escrituras. Ele é aquele que lança todo o fundamento escatológico da narrativa bíblica. Ou seja, escatológico significa aquilo que é relativo ao fim das coisas.
A metanarrativa é relativa à história completa. Então Daniel é o primeiro profeta que lança a escatologia na metanarrativa bíblica. Certo? É isso que ele faz. Então ele é o cara. Depois, João, Ezequiel, outros profetas vão pegar imagens estabelecidas, Paulo, Pedro, os apóstolos, vão pegar imagens estabelecidas por Daniel e vão desenvolvê-las. O próprio Jesus pega imagens de Daniel e ele mesmo desenvolve essas imagens. Vocês devem lembrar de Mateus 24, quando ele diz: o abominável da desolação, como diz o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então Jesus está pegando os elementos que foram definidos por Daniel, está pegando os tipos definidos por Daniel e está desenvolvendo e encaixando na metanarrativa. É isso que acontece, certo? Então, se você quer compreender isso, você precisa entender que tudo aquilo que está sendo dito por Daniel não é dito simplesmente para você ficar tentando contar as estrelas e saber as datas. É para que você possa perceber que a narrativa que as Escrituras determinam, de fato é aquilo que ocorre no mundo hoje. De fato é aquilo que explica por que os governos funcionam do jeito que funcionam. E é algo impressionante quando nós começamos a pensar dessa forma. E nós vamos ver exatamente o que vai acontecer aqui. A partir de Daniel capítulo 8, Daniel ele se volta para Israel. Ele falou sobre tudo o que aconteceria no mundo, aquela metanarrativa mundial, culminando no chifre pequeno cheio de olhos, e que seria derrubado pelo Filho do Homem. E agora ele vai se voltar para Israel e vai falar o que acontecerá com Israel em uma proporção menor, mas que vai refletir a proporção maior. Vocês vão entender agora o que é que eu estou querendo dizer. Diante dessa explicação, abram em Daniel capítulo 8. O verso 1 e verso 2 fala sobre a visão que Daniel teve. O texto diz o seguinte, Daniel 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, a gente já passou por esse rei, só é você conferir quem ele é. Eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Ele está se referindo a uma visão, a visão que ele teve no capítulo 7. Então são duas visões que ele está colocando uma do lado da outra, a visão do capítulo 7 e agora a visão do capítulo 8. Mas no capítulo 7, ele teve uma visão em sonho. No capítulo 8, ele não está se referindo a sonho, provavelmente ele foi transportado para algum local onde ele teve uma visão apocalíptica. Essa visão aqui, pela data que ele dá aqui, equivale a 2 anos após o sonho que ele teve do capítulo 7. Só que isso ocorre antes do capítulo 5. O que significa? Lembre-se que no capítulo 5, ele se refere ao último rei da Babilônia, que é Belsazar, que foi o cara que pegou as coisas do templo e fez bagunça lá, e Deus disse, já era para tu. Então, foi antes desse rei cair, no capítulo 5, que Daniel teve a visão do capítulo 8. E foi 2 anos depois da visão do capítulo 7. Então vocês estão vendo que o que ele escreveu, ele não seguiu uma ordem. Ele quis posicionar as visões de uma maneira que desse a entender uma mensagem no livro. No capítulo 7, ele falou de uma visão que apresenta o mundo como um todo. Agora, no capítulo 8, ele vai se voltar para Israel especificamente. A gente vai ver que vai ganhar clareza nisso. No verso 2, quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Alguns afirmam que o que ele está falando é que ele teve uma visão em terceira pessoa. O que é uma visão em terceira pessoa? É quando você vê você. É como se você estivesse com a câmera vendo você.
Então, o que ele está descrevendo aqui é como se ele tivesse sido transportado para um lugar onde ele viu ele num rio. Então, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, certo? É uma visão em terceira pessoa. O verso 3 ao verso 4, ele diz assim: levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, um carneiro com 2 chifres compridos. Mas um era mais comprido do que o outro, então um chifre era maior do que o outro. Mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Então era um carneiro que tinha 2 chifres, mas subiu um chifre, depois subiu o outro e ficou maior do que o primeiro. Foi isso que ele viu, certo? Aí vamos lá. A gente vai ter que trabalhar bem muito a nossa imaginação aqui, viu? Vi que o carneiro dava chifradas para oeste, para o norte e para o sul. Era só 3 direções que ele dava chifrada. Isso diz respeito à geografia com que esse carneiro se preocupa. Ele não dá chifrada para todos os lados, ele dá chifrada apenas para 3 lados. Nenhum animal poderia resistir a ele. Aí vocês lembrem-se que animais aqui representam reinos, né? Se a gente já aprendeu que Daniel já ensinou isso para a gente. Então, os animais, nenhum animal resistia a ele, ou seja, nenhum reino conseguia vencer esse carneiro. E esse carneiro atacava apenas em 3 direções, ou seja, ele não se voltava para uma determinada direção. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. A gente vai ver mais para frente, eu estava até conversando hoje com uma pessoa e a gente estava rindo, porque assim, não é melhor você pular logo para o anjo explicando, né? É mais fácil. Vamos pular logo para o anjo explicando, porque já fica mais... Mas eu já vou adiantando para vocês. Quando a gente chegar com o anjo explicando, a gente vai dizer: anjo, eu já sei. Eu já entendi. O pastor Lázaro já me explicou. Ele diz assim, ó: esse carneiro representa o império Medo-Persa. Certo? Os 2 chifres são a união entre esses 2 impérios. Então ele é um império formado por dois impérios. O chifre maior são os persas, porque os persas eram mais poderosos do que os medos. Então os persas apareceram depois. Primeiro foram os medos, aí vieram os persas e ultrapassaram os medos. E formou o império Medo-Persa, que dominou por 3 direções. Eles conseguiram avançar. As 3 direções se referem ao avanço que foi levado até os governantes que foram avançando em cada império desse, ou seja, o império Medo-Persa começou a mudar de reis, porque um rei morria, vinha outro, e o que acontece com qualquer império. No entanto, essas 3 direções, elas são o mapeamento de tudo o que foi alcançado por um cara chamado Ciro. Vamos para Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, nós temos uma profecia que foi dada 150 anos antes disso aqui acontecer. A gente vai ler uma profecia que Isaías escreveu 150 anos da profecia acontecer. É uma das profecias mais impressionantes em termos de acerto que tem no Antigo Testamento. Isaías 45, verso 1 ao verso 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Isaías escreveu o nome do cara, 150 anos antes do cara existir. A quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Ou seja, Deus está falando de um rei que não é judeu, viu? Deus está dizendo: você é o meu ungido. Olha só, coisa estranha, né?
Darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Olha que interessante. Ele diz assim: eu te chamei por amor de Israel, que é o meu servo. Mas você, Ciro, não me conhece, mas eu vou te dar poder. Por amor do meu povo, eu vou te dar poder. Estranho demais isso, porque era um império que oprimiu também o povo de Deus. Mas Deus disse: por amor do meu povo, eu te darei o poder, Ciro. E a gente sabe que Ciro foi aquele responsável por promulgar o decreto que fez o povo de Israel poder voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Mas ele então está dizendo, falando isso sobre Ciro. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não, Deus não faz. Faz. Ele está dizendo aqui que faz. Então, se você disser que não, então rasgue esse, não só esse texto, mas rasgue muitos outros textos da Bíblia. Deus está dizendo: eu domino as nações, eu controlo as nações. Eu levanto os líderes e derrubo os líderes. Então, isso é um dos pontos que nos faz entender que se o nosso país estiver indo de água abaixo, é juízo de Deus. Foi Ele que pôs ali. Ah, mas foi porque voltou errado. Voltou errado, foi Deus que levantou, é Deus quem tira, é Deus quem faz, é Deus quem derrubou a nação, é Deus quem levantou a nação, é Ele quem faz. É isso que Ele está dizendo. Então os homens acham que são eles quem dominam. Não, quem domina é Deus. Ele está deixando claro aqui. Ele domina tanto que ele dá até o nome do cara. Ele só não deu o CPF porque não tinha na época. Senão ele tinha dado o CPF do cara lá e disse: ó, o CPF vai ser esse aqui. 0 não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, dígito não sei o que lá. Anota aí, Isaías. Aí você ia ter certeza de que 150 anos antes, ou seja, o cara não tinha nem nascido, Deus já tinha dito: você é o meu ungido, eu vou te dar poder por amor do meu povo. E eu vou usar você, mesmo que você não me conheça, mas eu vou lhe usar. É interessante que a distância entre Isaías e Daniel é de 130 anos. Então Isaías não sabia nem que Daniel existia. Daniel não sabia nem sabia de Isaías. Mas Daniel, ele profetizou muita coisa que Isaías já havia dito e que combinavam uma coisa com a outra. Que é exatamente o que está sendo dito aqui em relação a Daniel a respeito das visões. Vamos voltar lá para Daniel 8. Então, entendemos que o carneiro é o império medo-persa. Verso 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra. Um bode vinha de uma dessas direções. Lembra que ele dava cabeçada? Mas aí veio um bode de longe, de uma dessas direções, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Era um bode voador. É um bode voador. Imagina que cena estranha, né? Era um bode voador. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Ele era um bode unicórnio e voador. Foi na direção do carneiro que tinha 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Olha só que interessante, né? Você tem lá o carneiro poderoso com chifres desiguais. Império Medo-Persa. Vem um carneiro voador em grande velocidade. Ele vem lá numa velocidade imensa e bate contra o carneiro.
quebra os 2 chifres do carneiro. E ele começa a pisotear e ele se espalha com grande poder. Depois o chifre é quebrado e surgem 4 chifres nesse. E a gente sabe que chifre é rei, o animal é o reino. Então, esse bode, ele era representado por um rei, que era esse chifre. E esse bode era extremamente poderoso e ágil. Quando nós olhamos para o histórico, e aí eu fiz pesquisa com todas as linhas sérias teológicas possíveis, dispensacionalistas, aliancistas, amilenistas, todas as linhas escatológicas possíveis, eu fiz comparações e leituras para ver a visão deles, e a visão deles é a mesma sobre esse assunto. Até dos reformadores também no passado, a visão era a mesma. Então, é um consenso histórico, isso que eu vou dizer para vocês. O bode é a Grécia. O próprio Daniel vai dizer isso. O bode é a Grécia, que possui um exército de 35 mil especialistas em avanço. Eles eram guerreiros preparadíssimos. E em 13 anos de reinado, ele derrubou todos os impérios que existiam na época, com 35 mil no seu exército. É impressionante isso. Sem bomba atômica, sem mísseis, sem nada. Só na força do braço e da espada. Eles eram tidos como um exército poderoso, um exército rápido, de ação rápida, e era um exército estrategicamente superior, que quando sabia-se que ele era liderado por Alexandre, as pessoas passavam, os reinos passavam a temer, porque sabiam que Alexandre era um cara de uma estratégia impressionante, era um cara extremamente inteligente, um guerreiro diferenciado. Alexandre, então, que é conhecido como um dos maiores líderes, maiores generais que já se levantaram na história da humanidade, esse cara dominou de modo muito intenso em pouquíssimo tempo, mas o império dele cresceu tanto que começou a se corromper. Alexandre se viu sozinho e morreu. Quando Alexandre morreu, 4 generais traidores dividiram o reino entre si, dividiram os espólios da morte de Alexandre e passaram a reinar. Então o chifre que quebra é Alexandre, e os 4 chifres que se levantam são os 4 generais de Alexandre que dividem o reino entre si através de esquemas de corrupção. E eles assumem o reino. Olha o que vai acontecer um pouco mais adiante. No verso, a gente viu até o verso 8, né? O verso 9 diz: de um deles, ou seja, de um dos 4 chifres que se levantaram, saiu um chifre pequeno. Olha que interessante. Um chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. A grande questão aqui que vocês vão perceber, e à medida que a gente for lendo o texto, vocês vão ver que a gente vai ganhar clareza com isso, porque o próprio texto vai explicar. Esse chifre pequeno não é o chifre pequeno de olhos. Esse aqui é um tipo de chifre pequeno. É interessante que quando a Bíblia fala sobre o anticristo, ele pontua como alguém que fere o senso natural de poder. Porque ele é um cara extremamente poderoso, mas ele é pequeno. Ele deveria ser um chifre imenso, né? Gigante, poderoso. Porque o poder dele não vem de sua força militar. O poder dele não vem de suas capacidades, de alianças ou de poder bélico. Mas a sua capacidade vem de sua inteligência. Então ele é um cara que aparentemente você olha e fala: para esse cara ninguém dá nada por ele. Mas ele é um cara extremamente sábio, inteligente e que sabe o que faz. Então, esse chifre pequeno, nenhum dos especialistas, nenhum dos teólogos que falam a respeito desse texto duvidam que é um cara chamado Antíoco Epifânio, que foi um cara terrível. Alexandre era poderoso, mas o Antíoco Epifânio ele era um zombador. Ele era um cara inteligente, zombeteiro, um cara mau caráter.
E Antíoco Epifânio, que é esse chifre pequeno que surgiu, ele governou a divisão da Síria, que foi um dos 4 chifres que se levantaram. O general que ficou responsável pela Síria, o Antíoco Epifânio, então, foi o que assumiu logo após. Ele não é o chifre de olhos, mas diz que ele se voltou contra a terra gloriosa. E ele está se referindo, então, à região da Palestina e de Israel. Então ele se voltou para a Palestina e Israel. Toda aquela região ali foi a região que ele disse, é aqui onde eu vou atacar. Essa expressão terra gloriosa se repete no capítulo 11, verso 16 e no capítulo 11, verso 41. Repete-se a mesma expressão, terra gloriosa. É como se Daniel tivesse, então, criando a expressão para a terra santa, que a gente chama hoje como terra santa. Ele chama de terra gloriosa. No verso 10 nós vemos o seguinte: ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. O que é isso? É outro termo que Daniel cria. O exército dos céus significa as estrelas. Ele continua dizendo: lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Essa expressão não diz respeito aos anjos caídos. Essa expressão faz referência às profecias dadas a Abraão, que disse que o povo de Abraão seria como as estrelas do céu. E aqui, então, ele está afirmando que o Antíoco Epifânio iria se levantar na terra gloriosa contra o povo de Deus, contra as estrelas. Jogaria elas no chão e pisaria nelas. É isso que ele está dizendo. Verso 11. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Então ele desafiou Deus. Desafiou Cristo. Tirou dele o sacrifício diário. Ou seja, ele interrompeu o sacrifício no templo, que diariamente um cordeiro era morto no templo. E destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Por que Deus fez isso? Por causa do pecado do povo. Por causa do pecado de um povo, Deus tira o lugar da adoração. Apocalipse nos apresenta uma das igrejas que Deus disse: se vocês não se arrependerem, eu tirarei o cálice de vocês. Ou seja, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar de vocês o lugar de adoração. Irmãos, Batista da Graça, o pessoal mais antigo, nosso lugar de adoração foi tirado há alguns anos atrás, por causa dos nossos pecados. Deus nos devolveu o lugar de adoração. Se nós entrarmos no mesmo caminho de pecado que nós tínhamos no passado, nós vamos perder também esse lugar de adoração. Porque Deus faz isso. Mas Deus faz isso com o povo dele. Quem não é povo dele, ele não tira e deixa lá a bagunça rolando ali dentro. Mas quando é povo dele, ele diz: não, não deixa o meu povo assim, eu tiro. Por causa da transgressão, Deus tirou o lugar de adoração. Porque estava o povo errado, matando cordeiro, e a nação em pecado, fazendo de conta que estava tudo bem, vivendo religiosidade. É como se a gente tivesse aqui uma igreja cheia de pecado aqui dentro, a gente fingindo que não está vendo, fazendo de conta que está tudo bem, eu com medo de confrontar o pecado dos outros, a gente fazendo de conta que está ok, mas aqui cantando, dá Senhor, ó Alfa, Ômega, e Deus dizendo: esse é irmão desse, eu estou vendo vocês, estou vendo o pecado de vocês, estou vendo o pastor ignorando o pecado, estou vendo os líderes ignorando o pecado, estou vendo pessoas escondendo pecado, eu estou vendo isso. Então, Deus, a Bíblia, existem algumas imagens bíblicas que mostram que Deus, ele sente, lá em Apocalipse diz que ele está a ponto de vomitar, ele sente ânsia de vômito. Outras imagens mostram que Deus, ele enxerga como abominável a falsa adoração. É como se Deus estivesse do seu trono olhando a falsidade e a hipocrisia e dizendo: eu estou com nojo disso, eu não recebo isso. Se Deus não tiver nada com aquele povo, ele deixa o povo se afundar no pecado. Mas se Deus tiver propósito com aquele povo, Deus diz: eu vou fazer alguma coisa, eu vou entregar aquele povo
ao juízo. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o texto está nos mostrando que Deus levou a nação a experimentar a maldade de Antíoco Epifânio, porque Deus tinha um propósito para aquela nação. Gente, isso é muito difícil da gente conceber, porque nós temos na nossa mentalidade aquela ideia de que se eu fizer tudo direitinho vai dar tudo certo, se eu fizer tudo errado vai dar... Não, Deus, Ele quer nos transformar, e se nós estivermos prosperando em nosso pecado, é sinal de que Deus nos abandonou. O Spurgeon, ele dizia isso. O sinal do abandono divino é quando um crente prospera em seu pecado. E aí, crente entre aspas. Então, meu irmão, se tem alguém aqui na nossa igreja que está vivendo em pecado, você está em um pecado de estimação, e você está ali cultivando, e você sabe que você está errado, você é uma pessoa fria, não quer nada com Cristo, não tem vida devocional, não tem vida de oração, fica fingindo uma religiosidade, vem aqui todo maquiado, todo não sei o que lá, arrumadinho, aqui para a igreja, você está vivendo uma hipocrisia, não tem calor no teu coração, não tem o ardor do Espírito para você buscar a Deus. Se Deus te deixar assim, meu irmão, Deus te abandonou. Agora, se Ele te incomodar, se Ele te deprimir, se Ele te angustiar, se Ele te quebrar, se Ele te bater, se Ele trouxer a aflição sobre você, para que você dobre seus joelhos e clame a Ele, é porque Ele quer você. Então Deus é aquele que faz a ferida e sara. Entenda isso. Se você prosperar no seu mal, é porque Deus abandonou você. Às vezes eu vejo pessoas, e mídias sociais é o lugar onde você mais tem isso. A pessoa tomou uma decisão errada, está no erro, está no pecado, ignorou as advertências que a gente dá, como pastor, ou que outros irmãos dão, só ignora, mas você vê a pessoa prosperando, é sucesso, é empresa avançando, é viagens, é isso, é aquilo outro, e a pessoa assim, não, mas Deus é tudo para mim, aquela falsidade, aquela mentira, aquela coisa. Meu irmão, não faça igual a Asaf, não, fique com inveja não, porque é sinal do abandono de Deus. Deus abandonou aquela pessoa ali. Ela está prosperando no erro dela, é abandono. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. Deus permitiu que um salafrário, um cara ruim, ele pisasse os pés das estrelas de Deus, desafiasse o príncipe do exército, tirasse o sacrifício do templo, destruísse o lugar do santuário, por causa das transgressões. Deus permitiu que tudo isso fosse feito. Lançou por terra a verdade. E tudo o que ele fez prosperou. Olha só. Tudo que esse adversário do povo de Deus fez, prosperou. E o povo de Deus só afundando. Mas isso era ato de misericórdia de Deus. É estranho isso, né? Pode ter pessoa aqui nos visitando, não sei de que contexto você vem, de que igreja você vem, mas talvez você esteja dizendo assim, eu fui para aquela igreja lá, achei que o pastor ia falar sobre a minha vitória, vai chegar, o pastor ia dizer que vai dar... Mas ele foi dizer que Deus, pelo um ato de misericórdia, vai fazer os meus inimigos prosperarem sobre mim. Que coisa doida, danada, não vou mais para aquela igreja não. Mas é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos mostrando aqui que se nós não vigiarmos e nós nos entregarmos ao nosso pecado, o ato de misericórdia divina, para que a gente não caminhe e prospere no mal, é levantar inimigos poderosos que vão prosperar sobre nós. E eles ainda vão zombar da nossa cara. Eles vão pisar na gente e vão dizer, ah, olha os crentes. Olha, o que é que eu estou fazendo com eles? E é aí onde nós devemos, como Isaías diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, curarei as suas feridas. O Brasil não vai ter salvação por causa do Donald Trump, por causa do Bolsonaro, por causa do André Mendonça. Nenhum desses vão salvar o Brasil.
Só haverá solução para esse país quando a nação brasileira se arrepender pelos seus carnavais, pelos seus São Joões, se arrepender pelos seus funks, se arrepender pelos seus filmes podres, porque pense filme podre como é filme brasileiro, se arrepender pelas suas novelas da Globo, se arrepender pela sua corrupção generalizada, e o povo se arrepender por furar fila, pagar suborno. Quando a nação brasileira se arrepender da miséria da sua cultura, haverá salvação. Mas até lá, inimigos maiores serão levantados, se Deus quiser alguma coisa com esse país, viu, gente? Se Deus quiser alguma coisa com essa nação, vai vir gente pior e vai se levantar e vai derrubar e vai pisar nessa nação brasileira inteira. E vai prosperar no mal. E a gente vai ficar feito doido nas mídias sociais. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Porque a solução não é essa. A solução é joelho no chão e coração quebrado. Essa é a solução. Vocês vão ver que a gente vai caminhar no capítulo 8. Depois que Daniel vê isso, ele fica perturbado. Mas o capítulo 7, Daniel ora. É tão bonita a oração de Daniel. Leia depois ela. Daniel não faz assim, Deus, aquele povo lá. Daniel diz, Deus, somos nós. Deus, eu te peço perdão. Eu peço perdão, Deus, pelos meus pecados. A gente fica como? É porque é o PT, é o PL, é o não sei quem lá, é não sei quem lá, é não sei quem. Não, é os púlpitos que estão em silêncio quanto ao pecado. É os pastores que largam a Bíblia para fazer politicagem, no lugar de pregar o evangelho do arrependimento. As igrejas se entregando à ideologia de gênero, igrejas se entregando a feminismo, igrejas se entregando ao pecado, ao progressismo. Esse é o problema. E quando os inimigos se levantarem e nos pisarem, eles vão prosperar. Mas se isso acontecer, é porque Deus quer algo de nós. Olha o que ele vai dizer aqui mais para frente, em Daniel 8. Ele vai continuar dizendo, até o verso 12, a gente viu algumas imagens aqui. Antíoco Epifânio, só para vocês terem uma noção, ele cometeu abominações dentro do templo. Após a invasão dele, ele tirou os cordeiros e começou a sacrificar porcos. Isso para os judeus era uma blasfêmia terrível. Ele sacrificou porcos no Santo dos Santos. E ele dava o sangue e a carne crua para o povo beber e comer. E ele obrigava e ameaçava de morte quem não fizesse isso. Os sacerdotes comeram carne crua de porco e beberam sangue de porco, enquanto ele ria e zombava do que estava acontecendo. Ele proibiu o sacrifício de cordeiros e zombou da fé do povo. Durante quanto tempo? Olha o verso 13. Depois ouviu um santo que falava, e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e das transgressões desoladoras? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. 2.300 dias. Isso equivale a 6 anos e 1/3 de um ano. É tão impressionante que os documentos arqueológicos e os documentos históricos levantados apontam com exatidão essa data. Gente, é algo impressionante. E não é uma coisa que um só, dois só diz, não. São dezenas de estudiosos sérios e até pessoas que nem cristãs são, afirmam isso de modo impressionante. A blasfêmia de Antíoco Epifânio contra o templo de Jerusalém começou em 6 de setembro de 171 a.C. e terminou exatamente 6 anos e 1/3 depois, que foi no dia 25 de dezembro de 165. Exatamente a quantidade de dias que havia dito. Vocês vão ver que depois que isso acontece, lá para frente a gente vai ver, que diz que Antíoco Epifânio, esse chifre pequeno, ele vai ser morto sem auxílio de mãos.
A história diz que Antíoco Epifânio teve uma infecção intestinal e morreu. Ele teve uma infecção e morreu. Ou seja, o cara morreu se esvaindo. Olha que morte mais humilhante. Após a morte de Antíoco Epifânio, isso está relatado lá no livro de Macabeus. A gente estudou aqui na EBD que os livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles não podem ser considerados livros santos, mas eles podem ser considerados registros históricos. E o livro de Macabeus relata o tempo do Antíoco Epifânio. Depois que o Antíoco morreu de dor de barriga, os judeus comemoraram a partir do seu líder, que era o Judas Macabeu. E quando eles comemoraram, eles criaram uma festa chamada Festa das Luzes, que era a purificação do sacrifício, ou Hanukkah. Todo dia 25 de dezembro, os judeus comemoram o retorno do cordeiro ao lugar do sacrifício. Que interessante, né? A gente sabe que Jesus não nasceu nessa data. Mas é tão interessante que a gente comemora no dia 25 de dezembro que o cordeiro nasceu. Os judeus comemoram no dia 25 de dezembro que o cordeiro voltou a ser sacrificado no lugar santo. Depois de um tempo foi destruído. A gente sabe que hoje eles não fazem mais isso. Verso 15, nós vemos o seguinte. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. Você pode dizer, por que não pulou logo para isso, né? Mas vamos lá, verso 16. E ouvi uma voz de homem que tinha as margens do rio Lai, e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. Então, a voz de Deus mandou o anjo Gabriel explicar para ele. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Hoje o povo deixa a cadeira para o anjo, né? 2 cadeiras aqui não é para os anjos não, viu gente? Mas o povo deixa a cadeira para o anjo. Daniel, quando viu um anjo, ele ficava com tanto medo que ele caiu no chão, de tanto medo. Hoje não, hoje o povo vê anjo, os anjos pulam. Igual, eu vejo anjos voando nesse lugar, não é? Mas aqui Daniel vê o anjo quando se aproxima, ele fica com tanto medo que ele cai com o rosto em terra. Mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse, eis que vou lhe contar o que acontece no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aqui é onde surge um nó, que eu acredito que a gente só vai desatar esse nó na eternidade. Que é quando diz, mas isso aqui se refere ao tempo do fim. Mas quando você faz a interpretação do texto, você percebe que isso não se refere ao anticristo. Então o que é que o anjo está dizendo? O anjo aqui está apontando a tipologia. Ele está dizendo, olha, esse mecanismo aqui, que vai acontecer aqui, ele se refere a algo que vai acontecer lá para frente. Não necessariamente o Antíoco, mas o que vai acontecer lá no fim de todas as coisas. Então, esse é um dos padrões que a gente tem nas profecias bíblicas. A gente chama de profecias de duplo ou triplo cumprimento. Tem profecias que se cumprem uma vez, tem profecias que se cumprem 2, tem profecias que se cumprem 3. Então você tem profecias que elas se cumprem em tipos. Aparece um tipo, depois vem outro tipo, depois vem outro tipo. Por exemplo, Davi é um tipo de Cristo, mas ele não era o Cristo. Cristo é o Cristo. Então você tem tipos, que algo é dito sobre um rei que virá para salvar Israel. Aí Davi vem e salva Israel. O povo diz, é ele! Aí Davi peca, o povo diz, não é ele. Aí vem uma série de outros dizendo, sou eu. A gente, é esse. Aí as profecias apontam, a gente olha e diz, não é ele. Aí veio o Cristo, é esse. Aí ele morreu, ressuscitou, é esse. Então é isso que ocorre por muitas vezes em algumas profecias. O verso 19, ele diz o seguinte, o verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. Então a Bíblia já disse, eu não tenho nem que dizer que foi os historiadores. O bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre. Pronto, a Bíblia já falou. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre.
O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Aí você pega isso e lê e vê a história. Você diz, meu Deus, como é que isso foi escrito antes de acontecer? E aconteceu exatamente o que foi escrito. Verso 23. Quando se aproximar o fim desses reinos, e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Ou seja, o povo foi só piorando, era Deus jogando juízo em cima de Israel e o povo só piorando, só piorando, só piorando. Ele diz, quando a coisa ficar muito feia e o povo tiver uma religiosidade vazia, completamente vazia, aí Deus vem e tira a religiosidade deles. Verso 24. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá. Destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. É isso que você vê que a gente chama de eco. Isso é um eco de profecias lá da frente, mas que se cumpriram literalmente no Antíoco. Mas que não acabavam nele. Porque ele não é o chifre de olhos. O que é que está acontecendo, irmãos? Esse tempo aqui, ele se refere a 6 anos e 1 terço. O ano que é identificado exatamente o tempo da blasfêmia. Quando o anjo explica a visão, você percebe que aqui nessa visão não estão citados. Depois do rei da Grécia, a gente vê que na estátua, depois da Grécia, vinham os pés de ferro e barro. Não aparecem eles aqui. Para os animais, você tem os 3 animais. O terceiro animal é a Grécia. O quarto é um animal terrível, com dentes de ferro. Ele não é citado aqui. Então, a imagem descrita aqui, ela termina no terceiro rei. Não é citado o 4º rei, que é de onde virá o chifre de olhos. Então, o que Daniel está dizendo é que do terceiro rei virá um chifre pequeno, mas não é o chifre de olhos. Porque o chifre pequeno pisará Jerusalém, mas o chifre de olhos também fará a mesma coisa, mas terá muito mais poder. Lembra que eu comecei a mensagem explicando isso para você? Que você tem imagens que elas vão escalando, elas vão escalando, elas vão escalando. Antíoco Epifânio dominou a região da Palestina, irmãos. Hoje, qualquer rei que se levantar isso, ele domina o mundo inteiro. Qualquer homem poderoso que pegar os sistemas bancários mundiais, ele tem o poder de desligar a conta de qualquer pessoa que ele mandar numa canetada. A gente está vendo isso no nosso país. Será que a nível mundial não existirá alguém que vai ter o poder de dizer para você assim: ou você se submete ao meu sistema de governo, ou eu não vou te dar o direito de você comprar e vender, e você vai ter uma morte econômica. Além disso, você será perseguido e morto. É o que Apocalipse diz. Antíoco Epifânio não fez isso. Mas Apocalipse diz que o anticristo vai fazer. O anticristo. Que Jesus diz, quando você ver o abominável da desolação de que falou Daniel, que Daniel vai falar na frente, porque Daniel vai voltar a essas imagens, vai mostrar que vai existir um Antíoco Epifânio mais poderoso do que esse que está sendo dito aqui. Não sei se ficou claro para você, que na visão dele, ele para no terceiro reino, ele não vai para o 4º, porque o 4º é o que nós vivemos hoje. Ele não vai para esse, ele para no terceiro. Porque o que é que está faltando aqui? Está faltando o 4º animal, está faltando os 10 chifres, está faltando os 3 chifres que caem e levantam o chifre pequeno de olhos, não tem nada daqui. Está faltando a pedra que quebra os pés de barro e que cresce sobre o mundo, não tem aqui. Está faltando o filho do homem que vem do ancião de dias e é levado a derrubar esse reino e estabelecer o reino eterno. Não tem nada dessas imagens aqui. Essas imagens não estão se voltando ao reino estabelecido eterno. Está apenas relacionado ao fato de que por causa da transgressão a cidade santa será pisada, a cidade gloriosa
será pisada durante 6 anos e 1/3, e abominações terríveis serão feitas dentro do templo, até que esse abominável vai morrer sem explicação nenhuma, e a gente sabe pela história que ele morreu de dor de barriga. Portanto, não se trata de uma visão do fim dos tempos aqui. Se trata de uma visão do juízo de Deus sobre Israel, na época do Antíoco Epifânio. No entanto, aqui eu tenho tipologias que apontam para o fim dos tempos, e que Daniel vai voltar para elas mais adiante. O que é que a gente entende disso? Deus controla toda a história. Ele já tem o CPF do anticristo. Pode ter certeza, ele já tem o CPF do anticristo. Mas eu não preciso me preocupar para saber quem é ele. Mas as escrituras apontam que esses modelos estão se desenhando no mundo. E meu irmão, se você não está vendo isso, eu não sei mais o que fazer para você entender que a gente está caminhando para um sistema global de dominação absoluta, onde eles vão saber de tudo sobre quem somos, o que fazemos, vão nos controlar, vão determinar ideologias que a gente vai ter que se ajoelhar para elas, e quem não se ajoelhar é demitido, é perseguido, é preso. Pode ter certeza disso. Recentemente teve um aluno que estava filmando um professor jogando ideologia dentro da universidade lá em Salvador. O cara foi preso, 2 anos e meio de prisão, porque ele estava filmando o professor jogando ideologia em sala de aula. Foi preso. O que é isso, senão um sistema em que vão dizer assim: ou você se ajoelha ao que eu estou dizendo, ou você é preso. Quem for crente de verdade vai dizer: eu não. O meu Senhor é Cristo. E ninguém aqui está falando de perseguição política, que uma pessoa perguntou para mim recentemente: pastor, e essa questão aí desse pastor famoso que está sendo indiciado? Isso é uma injustiça, ele está sendo indiciado, mas não é perseguição religiosa. Ele não está sendo indiciado porque falou de Jesus, ele está sendo indiciado porque falou de questões políticas. É injusto do mesmo jeito que estão fazendo com ele, viu, gente? Mas não é perseguição religiosa. Ah, pastor, mas não é, ainda não. Ela está sendo desenhada. Porque as pessoas estão querendo salvar, não um cidadão, estão querendo salvar um pastor. Então ele está sendo condenado como cidadão, mas as pessoas estão querendo salvar ele como pastor. Isso diz muito do que se desenha à medida que o tempo passa. Quando você, certo dia, se posicionar contra o aborto, eu vou me posicionar contra o aborto por questões bíblicas. O governo vai dizer que eu estou fazendo isso por questões políticas, porque o aborto é uma pauta do Estado. Então eu vou ser preso por razões políticas, porque eu estou me posicionando biblicamente. É completamente diferente do que está acontecendo aí. Não sei se você está entendendo a diferença. Então a coisa, ela está se desenhando, e não está muito distante do que a gente vê aqui, do que já aconteceu na história com Antíoco Epifânio, e do que está sendo dito que acontecerá em Apocalipse. Não é muito longe, não é muito louco da gente pensar isso. Não é conspiração, não é teoria da conspiração. É simplesmente o que está se desenhando. E o que é que a Bíblia quer que você faça? Que você entenda os tipos, que você entenda as tipologias, e que você perceba que os sistemas eles vão se desenhando e os personagens vão mudando, mas a coisa vai se intensificando ao ponto em que a nível mundial seremos perseguidos e seremos mortos, e vai então perseverar e vai ser salvo aquele a quem o Senhor chamar. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 4, para a gente fechar. A gente vai só ler esse texto. Primeira Pedro capítulo 4, no verso 12. Pedro estava aqui se referindo às perseguições que a igreja já começava a experimentar naquele período. A igreja já era perseguida. Irmãos, não sei se você entendeu, eu tentei apresentar para você os tipos. Eu não consigo ir com profundidade em cada um deles, porque a gente não tem tempo suficiente. Mas não sei se você percebeu que eu falei que a adoração foi removida do templo por causa da transgressão do povo. Um pouco mais à frente, Daniel mostra para a gente que a transgressão alcançou níveis
tão intensos que Deus disse: agora eu vou calar a adoração. Ou seja, o povo estava exilado, mas ainda havia falsa adoração. O povo estava em pecado, julgado por Deus, exilado por Deus, mas mesmo assim estava fazendo de conta que nada estava acontecendo. Os cultos estavam rolando sem problema. E o povo dentro das igrejas pecando cada vez mais. Eu estou fazendo a tipologia aqui, certo? O povo dentro das igrejas pecando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ao ponto em que Deus diz assim: a coisa alcançou um nível de degradação tão intenso que agora eu vou remover a adoração, porque eu não aguento mais esses cultos. Não aguento mais. Aí veio o Antíoco Epifânio, começou a perseguir o povo, a adoração cessou, só ficou adorando de verdade quem era verdadeiro adorador. Porque eles começaram a adorar perseguidos, mas eles não deixaram de adorar. Certo? Você está entendendo que isso vai acontecer um dia? Passa aí, você vai ver, meu amigo, é tanta igreja, é mais igreja do que bar nesse mundo. Cada lugar é uma igreja diferente. Cada nome, às vezes dos mais estranhos. E cada um com um nome maior do que a outra. Igreja Evangélica Universal, do não sei o que lá, da Pentecostal, disso, daquilo, outro. É cada nome gigante. Mas as pessoas estão dentro das igrejas em pecado, em adultério, no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto. Você tem o quê? Você tem vários outros pecados. Você tem homossexualidade, você tem gente com corrupção, você tem gente com mentira, você tem gente descomprometida. É uma religiosidade que cada vez mais está se elevando. O número de evangélicos no Brasil está aumentando e o Brasil não muda. Vai chegar ao ponto, no mundo inteiro, que a Bíblia chama de apostasia, vai chegar algo em que o mundo vai estar todo falando de Jesus, mas ninguém seguindo Cristo. Seguindo falsos cristos, falsos profetas. Até o ponto que Deus vai dizer: agora eu vou calar a adoração. Aí vem o grande Antíoco Epifânio do mundo. E ele perseguirá o povo. E as falsas igrejas todas vão fechar. E só vai permanecer o povo que verdadeiramente adorava. A pandemia fez isso, em parte. Só permanecia os verdadeiros adoradores. É isso que vai acontecer. Vai em países perseguidos para você ver quem é que está lá lutando pela fé, se não são os verdadeiros crentes. Porque aqui a gente teve essa pandemia e o povo correu das igrejas e ficou debaixo da cama. Tudo com medo de morrer. O crente com medo de morrer, se o crente vai para o céu quando morre. Por que eu estou com medo de morrer? Não é uma contradição isso? Porque a gente é secularizado. E se vier uma perseguição no Brasil, pode ter certeza, eu acho que fica uns 2%. A maioria vai inventar alguma coisa. Não, mas é porque não é bem assim, pastor, é porque... Às vezes a gente pergunta: por que tu não está indo para a igreja? Não, é porque... É cada desculpa. Que aí quando Deus vier julgar, o julgamento vai revelar os corações. Olha o que é que Pedro diz no contexto aqui. Verso 12, capítulo 4 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Diz assim: amados, não extraem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O juízo de Deus começa dentro da igreja. O juízo de Deus começa dentro da igreja. E o que é que a igreja está fazendo? É lá, é o mundo. Os pastores estão fazendo o quê? É lá. Por que a gente não se volta para dentro da nossa igreja? Para dentro das igrejas e a gente fala do pecado? Por que a gente não faz isso? Se o juízo começa por dentro da casa de Deus.
É assim que Deus faz. Ele começou o juízo dentro de Israel e depois ele julgou Antíoco Epifânio. Da mesma forma, Deus vai começar o juízo pelas igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo, e um dia ele levantará o anticristo e julgará ele. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados enquanto há tempo, clamar ao Senhor por misericórdia, porque Deus é misericordioso e bom. Deus é apto a perdoar. Ele está disposto a te ouvir. Ele está disposto a te transformar. É por isso que o evangelho da salvação deve ser pregado. Porque é esse evangelho que vai te salvar.